está no ar o Alerj Entrevista. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos cerca de 5 mil crianças morrem e 125 mil são hospitalizadas vítimas de acidentes no Brasil. No programa de hoje nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes com crianças. Aqui no estúdio eu vou conversar com o doutor Fernando Moreira, da ONG Criança Segura. Muito bem-vindo ao programa, doutor. Bem-vindo. O senhor é pediatra? Isso. E especialista também em segurança no trânsito. Quais são os acidentes mais comuns com crianças? Os acidentes mais frequentes são as quedas. Esses são os acidentes que acontecem com maior frequência e os que geram mais hospitalizações, embora não sejam os mais letais, né? Do ponto de vista da letalidade, os que mais matam são os acidentes de trânsito, né? E seguido dos afogamentos. Esses são os acidentes que têm uma maior potencialidade em ter um desfecho letal. Quais são as quedas mais comuns, doutor? As mais comuns são as quedas da própria altura. A criança está andando, ela tropeça e ela cai anteriormente, ou cai de costas, está segurando em algum objeto, ou está correndo, brincando, choca-se com algum objeto e vai ao chão, né? Esses são os acidentes mais frequentes. Agora, as quedas a partir de altura, né, que são assim, bem preocupantes, especialmente a altura maior do que 1 metro, 1,5 metro, são muito preocupantes, né, porque existe uma energia envolvida de uma magnitude muito grande, né, e pode causar danos muito significativos à criança, até lamentavelmente, muitas vezes, dependendo da altura, dependendo da área corporal atingida, nós podemos ter também um desfecho letal. No trânsito, como é que esses acidentes ocorrem? Por falta de cadeirinha, por estar na frente, do lado do motorista? Existem, com relação ao trânsito, né, nós temos aí algumas situações, Daniela, que são bem pontuais e que a gente precisa sempre estar relembrando, né? Hoje nós estamos vivendo com questão, por exemplo, com relação à motocicleta, né, para a gente falar. A motocicleta, ela só pode ser utilizada por crianças a partir de 7 anos. Tem que ter mais do que 7 anos. O nosso Código de Trânsito exige isso. Nossa, eu já vi tanta criança sem capacete, eu fico chocada. Então, a criança tem que usar o capacete também, tem que ter mais do que 7 anos. E nós não podemos ter mais do que 2 pessoas em cima de uma moto. Então é muito frequente a mãe com a criança no colo, bebezinhos, crianças com menos de 1 ano, situações de extrema gravidade. Então hoje a gente atende em hospitais crianças com 6 meses, com 8 meses, com 9 meses. Qual é a queixa? O que é que foi com a criança? Caiu da moto. Como essa criança está em cima da moto? Né? Então é fundamental que haja uma fiscalização, que hajam campanhas de educação para que crianças não sejam transportadas em moto antes da idade onde é permitido esse transporte. E mesmo quando for permitido, tem que ser feito de maneira adequada, com um capacete, né? Uma outra questão que é muito importante, muito grave, tem acontecido também, lamentavelmente, eu atendi esses dias, uma criança que, 11 anos, estava dirigindo a moto. Nossa. Dirigindo a moto, quebrou o fêmur, estava dirigindo a moto. Esse foi um caso. O que houve? Não caiu da moto, não, estava dirigindo a moto. Nossa. Não, e colocar a criança na frente, né? Porque o certo é ir atrás. Atrás, sim. Com né? certeza. Porque acha que tá na frente, porque qualquer coisa eu seguro. Na dinâmica da moto não segura, não consegue segurar. Não é possível, né? A gente sabe que não acontece. E uma outra criança que também, essa teve um desfecho muito grave, né? Ela veio a falecer porque ela estava dirigindo uma moto, teve um traumatismo crânioencefálico, era uma moto sem placa, uma criança que ninguém conhecia, até uma situação de, possivelmente com algum ato infracional envolvido, e essa criança, ela deu entrada no hospital, ninguém sabia o nome, trazido pelo SAMU, e ela já deu entrada já torporosa, em coma, não forneceu o nome, um grave traumatismo crânioencefálico que veio a falecer, mesmo com todas as medidas de internada no CTI, teve todo o suporte necessário, porém, o trauma é muito grave. Então, quando o trauma é muito grave, por vezes você não consegue, mesmo com todo o suporte, você não consegue evitar um desfecho dessa natureza. Então, claro. Então é importante que a questão da motocicleta hoje seja vista com prioridade. Por isso que eu comecei pela moto, apesar de você ter falado do carro. Sim. Carro, Daniela, no carro nós também temos assim, situações muito, muito importantes a ser levadas em consideração, né? Por exemplo, a utilização dos dispositivos de contenção de crianças. O bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. Tem que ser utilizado de acordo com a faixa etária.
né? As pessoas ainda negligenciam, acham que podem levar no colo. Não, eu levo no colo, qualquer coisa eu seguro. Né? Aqui é rapidinho. Né? Sim, a grande maioria dos acidentes acontece em 30 minutos de deslocamento da residência da pessoa. Então, esse rapidinho, a grande maioria dos acidentes acontece nesse tempo de que as pessoas entendem como rapidinho. Né? Então, isso é muito importante lembrar as pessoas que elas devem utilizar em todos os deslocamentos, os mecanismos adequados para as crianças. Né? Eles dão proteção para mais de 70% dos ferimentos graves e das mortes. Então, são mecanismos, são dispositivos que agregam muita segurança ao dia a dia das crianças. É importante que sejam utilizados. Até 1 ano, o bebê conforto voltado para a parte traseira do veículo, ou seja, a criança olha para a parte de trás do veículo. De 1 ano, tá de costas para o sentido do movimento. Isso. Né? Até 4 anos, essa cadeirinha já pode ser voltada para frente, de 1 a 4, né? E depois de 4 até 7 anos e meio, aquele assento de elevação que já vai permitir que a criança fique utilizando o cinto de segurança normal do carro. E tem essa coisa, doutor, por exemplo, a criança tem 5 anos, mas tem altura de 7, 8. As crianças hoje em dia estão muito desenvolvidas. Isso. Existe alguma regra para isso? Ah, não, então se tem 5 anos e tem corpo de 8, já pode ficar sem a cadeirinha. Na verdade, nesse ponto específico, você tem que olhar com um pouco de bom senso, né, a compreensão física da criança. A norma, ela fala até 7 anos e meio, mas se você tiver uma criança que em cima de uma cadeirinha, mesmo na idade, se ela estiver muito alta, já não fixa direito o cinto de segurança, você tem que olhar também com bom senso, né? Por outro lado, uma criança uma criança ao contrário, pequena, que ela já tem mais do que a idade que já dispensaria o assento de elevação, mas você coloca ela no cinto, o cinto fica passando no rosto dela, né? Fica passando no pescoço, uma situação de gravidade. Então, também ter uma adequação, olhar se é importante olhar se de acordo com a compreensão física, de acordo com como se apresenta a criança, você também poder olhar se o mecanismo se o dispositivo é adequado para ela e o que ela está podendo utilizar. Né? Eu só falar uma coisa interessante, que é a posição do cinto. Isso. Né? Eu lembro até de um cantor, eu não lembro quem foi, que morreu porque estava deitado no carro com o cinto perto do pescoço, né? Achou o banco. E aí morreu no acidente por causa do cinto. Então, quer dizer, o cinto tem que passar no ombro, né? Essa altura... Na faixa no tórax, né? Vindo por aqui. Realmente, se você coloca o cinto passando por essa região, no eventual você vai fazer um trauma na região cervical, que é potencialmente grave, né? E, na verdade, não foi por causa do cinto, foi por conta do uso inadequado do cinto. Claro. E ele estava numa posição também semi-deitado, me parece, com o cinto. Totalmente inadequada a utilização do cinto, né? Então, não é que o cinto tenha causado, não foi assim uma utilização inadequada que causou aquele problema. No caso do carro, então o principal motivo desses acidentes com crianças é realmente a falta do uso da cadeirinha? Na verdade, hoje, assim, a falta do uso da cadeirinha, do assento de elevação e do bebê conforto fazem com que as consequências de um acidente sejam mais graves para a criança. Né? Elas permitem que elas sejam projetadas do veículo, que elas sejam projetadas sobre os bancos da frente, que elas sejam esmagadas pelas crianças, pelos ocupantes do banco de trás, que às vezes estão levando no colo. Eles se projetam numa colisão, se projetam todos anteriormente, batem contra o banco e as crianças são esmagadas. Entendi. Uma criança que tinha um afundamento da calota craniana exatamente nesse processo. A mãe segurando, houve uma batida que não foi nem culpa do motorista, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu não bato, eu dirijo bem. Sim, a grande maioria das pessoas dirigem razoavelmente. Só que existem terceiros. Sim, então, por isso que é importante você estar sempre com a criança na posição adequada. E essa mãe se projetou e houve um afundamento craniano. Essa criança, felizmente, nesse caso, não foi grave, mas que demonstra como funciona esse mecanismo. Ou seja, a mãe também sem o cinto, a criança no colo, se projetam e a criança é a parte mais fraca, ela é esmagada ali naquele processo, quando não é ejetada do veículo. Qual é a faixa, em termos de acidente no geral, qual é a faixa etária mais perigosa que os pais têm que estar mais atentos? Olha, toda a infância, o início da adolescência são faixas assim, muito complicadas com relação à ocorrência de acidentes de trânsito. O trânsito hoje é a causa principal de morte nessa faixa etária. Né? Você vai ter acidentes, desde acidentes desses dentro do veículo, que poderiam em grande proporção ser evitados, né, com a utilização dos mecanismos, como você tem acidentes também por atropelamento, você tem
acidentes decorrentes, por exemplo, da utilização de bicicletas, também colisões com outros veículos dirigindo bicicletas. E a gente precisa desenvolver a cultura de segurança do pedestre, especialmente da criança pedestre. Né? Eu já vi 2 crianças correndo por meio da rua. Isso. E as mães perdidas correndo atrás. A criança é assustador. A criança não deve andar sozinha de bicicleta na rua, não deve. Ela deve utilizar bicicletas em ambientes controlados, onde não haja circulação de veículos, né? A família deve supervisionar isso, porque uma criança no nosso trânsito, realmente, a chance de acontecer um problema é muito grande. Nosso trânsito tem estado cada vez pior, né, em termos de ocorrência de acidentes, lamentavelmente. E nos pontos principais, onde há grande circulação de crianças, é importante que haja intervenções no sentido de garantir a segurança, próximo de escolas, né, onde há travessias de pedestres muito frequentes, com um grande volume de pedestres, que sejam feitas ações de prevenção. Sinais, faixas de pedestres, né, e que as pessoas respeitem mais as faixas de pedestres e as utilizem mais também, né, porque a gente, no dia a dia, acaba que às vezes não utiliza a faixa de pedestre, especialmente, e não ensina a criança a utilizar também. Porque ela vê o pai, a mãe, quem quer que seja, que é modelo para ela não utilizando, o que ela vai utilizar? A criança age muito assim, né, por imitação, vamos dizer assim. Por que eu vou andar daqui mais 30 metros só para chegar lá na faixa de pedestre? Né? Por quê? Porque é seguro, né? Você vai atravessar com maior segurança. E também a gente precisa respeitar bastante a faixa de pedestre. Então, o fundamental hoje é entender que para a criança, hoje o trânsito é um risco real, né? Uma das principais causas de morte de criança e adolescente. Tá? Em algumas faixas etárias é a principal causa de morte. Né? Então a gente precisa, em todas as faixas etárias, cuidar da criança de acordo com o seu entendimento. Também, uma criança pequena, muito pequena, ela não tem nem noção do que é rua, do que é carro, de que existe acidente de carro. Então uma criança até 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem que estar sempre supervisionada, sempre conduzida junto com o familiar, né? Aí, a partir daí, às vezes, ela já quer andar de bicicleta, na rua, né? Ela só vai aprender a atravessar a rua com segurança já na adolescência, no início da adolescência, que ela vai ter alguma segurança para atravessar. Quantos anos? Vai depender da criança. Mas, em média, pelo desenvolvimento? Pelos 12 anos, 10, 12 anos, em volta disso, a criança já tem alguma... dependendo também do tipo de via, né? Mas numa via de bairro e tal, ela já toma já tem alguma possibilidade de uma travessia relativamente segura. Mas também depende de você avaliar se a sua criança tem aquela... Porque ela pode desenvolver isso um pouco mais tarde. Claro, cada um criança tem o seu ritmo. Eu vou deixar para o próximo bloco, doutor, porque eu vou precisar chamar agora o intervalo. A seguinte pergunta para o senhor. Você está falando de mobilidade e tal. Com quantos anos, em média, claro, dependendo do ritmo da criança, com quantos anos os pais podem deixar que essa criança pegue um ônibus, pegue o metrô para curtas distâncias? A gente volta já já, não sai daí não.